É com você, profissional da saúde, que novamente queremos conversar. Hoje nós vamos falar da parte financeira, da parte fiscal. Coloque na sua mente, você precisa se tornar um empresário na área da saúde. Precisa entender de faturamento, receita, lucro, fluxo de caixa. Antes disso, precisa entender os pilares da parte fiscal, abertura de empresa, o que compensa de pessoa física, qual que é a lógica do Carnê-Leão, tributação, compensa ter um CNPJ no Simples Nacional. Se você já fatura para cima de R$40 mil, R$50 mil, já precisa entrar no lucro presumido, equiparação hospitalar. Então, o profissional da saúde precisa, primeiramente, criar uma organização fiscal. Além também que nós já conversamos aqui da parte da documentação, termos. Então, hoje, Renata, vamos dar início na maior dúvida hoje dos profissionais, até por entender a análise de crédito de mercado, o que realmente compensa para crescer, para pôr a segunda clínica, o segundo consultório. Vamos iniciar pelo básico ali, que é a maioria hoje dos profissionais, pessoa física. Ok. Olá, hoje eu quero falar com você, profissional da saúde, que pretende estar no mercado nos próximos anos com credibilidade e constância. Primeiramente, vamos falar aqui da pessoa física e Carnê-Leão. Assim que o profissional da saúde ele sai da sua graduação, está numa residência, ele geralmente opta pela pessoa física, mas não tem conhecimento se essa pessoa física é realmente vantajoso para ele. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. A tributação da pessoa física. Primeiramente, a gente precisa entender qual que é a diferença do autônomo para o profissional liberal, tá? Então, o profissional liberal é toda a profissão regulamentada, ou seja, os profissionais da saúde são profissionais liberais. Então, quando ele for fazer o cadastro ali no Carnê-Leão, ele precisa marcar que é profissional liberal e não autônomo. O Carnê-Leão. O que é o Carnê-Leão, afinal? O Carnê-Leão é uma antecipação do seu imposto de renda, ou seja, mensalmente você vai informar suas rendas e pagar o seu imposto de renda para quando chegar no final do ano, lá em abril, você poder fazer o ajuste da declaração do imposto de renda, ok? Importando os dados do seu Carnê-Leão. Eu vou mostrar aqui na próxima tela como que é esse Carnê-Leão. Então, como que seria essa informação do Carnê-Leão, ok? Então, se o profissional, ele faturou de renda R$11 mil, ele vai ter que informar no Carnê-Leão o CPF do paciente e o CPF do pagador do procedimento ou da consulta, ok? Aí ele vai ter que informar também a Previdência Social, que a gente vai entrar no assunto daqui a pouquinho, da obrigatoriedade do pagamento da Previdência, ok? O livro caixa, o que tem ali no livro caixa? Seria as despesas dedutíveis que o profissional pode utilizar, ok? E o saldo total, ali a gente vai ter o valor a pagar de imposto de renda. Aí a pergunta é, mas se teve meses que eu faturei ou não faturei, eu preciso informar? Preciso informar todos os rendimentos, independente se você atingiu a alíquota ou se você não atingiu. Porque isso vai ser somado e no final do ano a gente vai ajustar isso no imposto de renda, ok? Renata, posso te fazer uma pergunta? Claro. Acontece muito no dia a dia aquela bagunça financeira, né? Eu tenho um consultório, mas eu não tenho um CNPJ, eu passo a maquininha. Muitas vezes o profissional tem uma maquininha também no nome do esposo, da esposa, do filho. E eu só informo para o meu contador aquilo que eu quero. Nunca mando um extrato fiscal, muitas vezes eu não tenho a relação de entrada e saída, porque eu quero declarar bem pouquinho, né, em cima da minha movimentação. Toda vez que ele informa um Carnê-Leão, vamos reforçar o que está acontecendo muito no mercado, ele está declarando um número. Qual é o risco hoje dele declarar uma informação para a Receita que não bate com a movimentação bancária? Primeiramente, risco de sonegação, né? Vai ser ter o problema da sonegação e principalmente uma outra questão se eu faturei o valor de 11 mil, mas eu não paguei nada de Previdência Social, também é uma outra questão que pode gerar vários problemas. O profissional tem que entender que o Carnê-Leão é uma autodeclaração. Podemos dizer que é uma confissão daquilo que ele está recebendo, da receita que ele está gerando, tá? E é ele mesmo que preenche as informações desse Carnê-Leão. Portanto, presume-se que essas declarações são verdadeiras. Porém, ele não faz nenhum recolhimento de previdência social. Como a gente já demonstrou na outra aula, a Receita Federal, ela detém todas essas informações e faz o seu cruzamento. Tá? Hoje, inclusive, até mesmo para uma expedição de certidão, sai uma certidão da Previdência e da Receita Federal em conjunto. Você não tem mais essa certidão separada hoje, ela é em conjunto.
existe uma obrigatoriedade de você recolher a previdência, seja você recebendo como autônomo, como profissional liberal, como funcionário CLT, né? Ou até mesmo como sócio de empresa. Em todas as situações, você tem obrigatoriedade de recolhimento para a Previdência Social. E se você não faz esse recolhimento, isso é considerado uma sonegação. Então, ela vai verificar que no seu carnê-leão você declarou uma receita de 11 mil por mês durante o ano, tá? E ela vai cruzar essas informações lá no registro da Receita da Previdência. Não consta pagamento, certamente a Previdência vai vir fazendo a cobrança retroativa desses valores para você fazer o recolhimento. Então, aí é recolhimento em atraso, é sonegação, é multa. Então, a Previdência ela pode gerar a taxa, uma cobrança retroativa sem informar o profissional. Pode, porque o profissional informou que teve a receita. Pela movimentação. Pelo carnê-leão. E quando ele ainda não informa 100% no carnê-leão e tem uma movimentação? Porque assim, quando nós falamos hoje dos nossos clientes, os médicos, dermatologistas, biomédicos, dentistas, tem muito procedimento, né? Até um retorno vende de novo, mas eu não vou gerar contrato, não vou gerar uma nota. Houve a movimentação. Até hoje, como análise de crédito ali dele, esse procedimento eu dei um desconto, fez um Pix, não gerei a nota. Nós sabemos que é uma minoria que declara tudo, principalmente na pessoa física. Como hoje a maioria do mercado da pessoa física já fecha ali o mês com uma movimentação de 8, 11, 15 mil, e quando gera o carnê-leão, ele não passa uma informação verídica, qual que é o risco dele com a Previdência? O risco dele com a Previdência é altíssimo, tá? Nós temos que entender uma fiscalização da Previdência e uma fiscalização da Receita Federal, tá? Essa situação que você colocou de movimentação bancária e emissão de nota fiscal e tudo mais, ela está mais direcionada para uma fiscalização da Receita Federal com relação à parte de tributos e impostos, tá? A Previdência Social, ela não vai alcançar necessariamente as tuas contas bancárias e teus extratos, tá? Porém, existe essa declaração no carnê-leão, mesmo ainda que a menor, tá? E que para ela isso já é suficiente para ela vir cobrar de você o recolhimento previdenciário que não foi feito, tá? Isso significa que ela não pode te fiscalizar mais profundamente? Não, ela pode. Se ela entender que aquilo é uma prática reiterada de má-fé, ela vai sim fazer o processo também de fiscalização e de auditoria para apurar se o valor que você está recolhendo é o valor real ou não, tá? Só que nós temos ali na Previdência, nós temos um teto de contribuição. Então, para a Previdência, você vai ficar até o teto de contribuição. A partir daquele teto, para ela não faz diferença se você ganha 5 ou 50, porque ela tem um teto. Para a Receita Federal, não existe esse teto. A tributação dos impostos de imposto de renda, ela não tem essa limitação. Quanto mais você ganha, mais você paga. Então, são focos de fiscalização diferentes. Renata, a gente sempre ouve assim, né? O meu contador fala que não compensa ter o CNPJ. O meu contador fala que pode fazer dessa forma. Primeiramente, porque é um contador que não tem um foco específico no profissional da saúde. E possivelmente também o profissional da saúde não quer investir num contador que entenda a parte financeira, porque ele paga muito pouco. Se tu paga pouco, tu vai ter um retorno pouco de informação. Hoje, na sua visão, com a sua experiência, quando a gente trabalha ali muito o carnê-leão, qual seria um dado, um faturamento ou uma movimentação que hoje o profissional da saúde que está nos assistindo, ele olha na conta dele e diz assim, nossa, eu já movimentei 4 mil, eu já movimentei 6 mil, eu já movimentei 8 mil, eu preciso trocar de contador porque automaticamente ele não está me informando algo claro. Hoje, na sua expertise, a partir de quantos mil ali na movimentação já é interessante ele começar a entender que não está valendo a pena mais o carnê-leão e começa a valer a pena uma organização financeira
para que ele já comece a pensar num CNPJ? Com a experiência que a gente tem dos profissionais que chegam pra gente, a maioria, a partir de R$ 4.000, já compensa sair da pessoa física. Por quê? Eu vou passar aqui no slide 5, aqui tem a tabela do imposto de renda, né? Então, aqui, ó, a isenção é até 2.200. Então, a gente consegue ainda deixar o profissional no CPF até ali a segunda faixa, que é 7,5%. A partir disso, não tem mais vantagem de estar na pessoa física. E eu vou colocar aqui no próximo slide uma simulação. Então, a gente vai entender aqui quanto que ficaria, tá? Volta só um pouquinho o slide, isso. Ah, tá. Profissional da saúde, você que já está movimentando na sua conta, independentemente se tu entende de faturamento, receita e lucro, para cima de R$ 3.000 e o seu contador não está te informando que já compensa começar ali organizar para um planejamento para o CNPJ, fica um alerta. Por qual motivo? Pode ir para a planilha fazendo um favor. Aqui no próximo slide, a gente coloquei um faturamento aproximado de 6.000 e outro de 11. Então, vamos entender aqui um pouquinho. Então, para um faturamento de R$ 6.000, com deduções de 3.000, o que são essas deduções? Aqui embaixo, ó, a gente está pagando 20% do faturamento de INSS, que é um valor super considerável, que a gente consegue já reduzir uma grande parte dele na pessoa jurídica. E um livro caixa, que seria as despesas dedutíveis, tá? De 30% do faturamento, 1.800 aproximadamente. Então, a base de cálculo é 3.000 e a alíquota já é de 15% de imposto de renda, tá? Uma dedução de 381, então o imposto a pagar naquele mês seria R$ 68, tá? A alíquota efetiva é de 2,29. Só que isso se o profissional tem o livro caixa organizado, tem as despesas, faz a contribuição para a Previdência, ok? E aqui no faturamento do lado, a gente já consegue entender há uma diferença bem grande de impostos a pagar para um faturamento de 11. E considera-se que você é profissional da saúde, né? No primeiro ano, você vai escalonar esse faturamento de uma forma muito rápida. Então, primeiro ano, dá para você trabalhar com CPF. Às vezes, não. Às vezes, já tem que ir direto com uma pessoa jurídica. Então, só para a gente ter uma clareza de que estar no CPF não é uma condição favorável, né? Então, aqui, nós temos também o faturamento de 11 mil e as deduções, tá? Na mesma ideia aqui. 20% sobre o teto, ok? Daí não é 11, daí é 7.780, mais ou menos. Aí o teto do INSS, 1.557 e o livro caixa de 30%, tá? Que são as despesas. Então, a base de cálculo fica 6.000. E a alíquota já é a máxima, ó, 27,50 de imposto de renda. E o total a pagar 783. Então, esse valor, a gente depois vai simular ele numa pessoa jurídica para se comparar como é desvantagem estar aqui, no CPF, com um faturamento pequeno de R$ 11.000. É importante falar para o profissional da saúde que ele pensa que ter uma pessoa jurídica, ele precisa ter uma estrutura, um endereço comercial, né? E isso não necessariamente é obrigatório, tá? O profissional da saúde, o profissional liberal, ele pode constituir a pessoa jurídica independente dele estar prestando serviço para terceiro, tá? Ele não necessariamente ou obrigatoriamente precisa ter uma estrutura comercial para começar a ser pessoa jurídica. Isso é muito interessante porque tudo é custo e, na verdade, não é custo, né? É uma organização. Porque hoje não tem como ser um profissional da saúde e não vender 11.000. Primeiro que já está errado, que ele não vai conseguir nem sobreviver. Porque 11.000 para um dentista é um tratamento, dependendo ali se for um protocolo. Ali, se for para um dermatologista, é um plano de tratamento de um paciente. E aí, a maioria acredita ainda que é normal movimentar 11, 12, 15, 18. E eu não pago imposto nenhum no CPF. Então, é isso que nós precisamos entender. E lembrando sempre, quanto mais tu declara, quanto mais organizado você está com a sua empresa ou iniciando na pessoa física, mais acontece a probabilidade de crédito de liberação para o profissional. Então, é interessante mostrar dados, que é a intenção de hoje, porque, assim, fica muito no achômetro, no hipotético, mas no mês a mês acontecem movimentações muito maiores, e não entender que ele pode ter uma empresa, mesmo não estando no local, que ele tem condições de ter mais lucro se organizando,
é isso que hoje, essa leva, esse fluxo do mercado, porque muitos profissionais se formando por semestre que ele precisa entender. E não tem como um empresário no segmento da saúde, muitas vezes ali o recém-formado, porque todo o tratamento de um paciente hoje, se for contínuo, se acontecer o tratamento, já passa de 3 mil. Então, automaticamente, ele está movimentando mais de 3 mil e acontece uma boa parte do mercado para cima de 11 mil, na pessoa física, está de forma irregular. Com certeza. E só complementando aqui, no slide 7, aqui a gente tem o valor total, que é um comparativo. Ali, no anterior, a gente colocou quanto que pagaria de imposto de renda, tá? Que está o 68 ali e o 793 aqui. Aqui seria o valor total de tributo que vai pagar mensal. Então, somando com o INSS de 20% mais o imposto de renda. Então, 1.268, isso para 6 mil reais. É muito considerável. E, além disso, temos que pagar ainda o ISS fixo. Isso você está falando da pessoa física. Pessoa física ainda. Mas, Renata, eu acho que tem algo errado. Meu contador nunca me falou isso. Eu tenho essa movimentação. Como que ele nunca gerou nenhuma guia, não me falou de nada de custo e despesa? Por qual motivo que o contador não informa? Esse pequenininho que vem de 6 mil por mês. Qual que é o motivo que o contador não informa? Primeiramente, ele precisa pedir os extratos bancários para fazer uma conciliação bancária, para identificar qual a movimentação bancária desse profissional, identificar se ele está declarando isso, tá? Perante a Receita. E aí alertar da importância de estar de uma forma regular. E aí, consequentemente, vai acontecer de pagar os tributos nessas alíquotas aqui. Doutora, por que acontece tanto essa prática, vamos se dizer, é amadora? Né? Se ele precisa entender que ele precisa ter um fluxo de caixa, que ele tem que se tornar um empresário, e o próprio contador passa 30 dias, 60 dias, 90 dias, tu não precisa pagar nada, tu está gerando nota de compra, de fornecedor, tudo, você está realizando uma movimentação, quais os riscos? Então, é uma conclusão muito equivocada do profissional, porque como pessoa física, ele inclusive nem precisa de contador. Ele começa a fazer por conta própria. Ele começa a fazer alguma coisa para a qual ele não foi preparado. Ele foi preparado para cuidar do paciente dele. Ele não foi preparado para cuidar das contas, do fluxo de caixa, da estruturação comercial ou do negócio que ele tem que começar. Então, ele começa a fazer por conta própria. E como ele não tem a informação, ele nem sabe que existe carnê-leão, ele nem sabe da obrigatoriedade dele de recolher previdência, mas ele sabe, de uma maneira pouco genérica, que todos os anos ele precisa fazer a declaração de ajuste anual dele do imposto de renda. E aí que começam os erros, porque ele não sabe como fazer essa declaração. Então, ele vai declarar que ele recebeu do paciente tal, do hospital tal, da clínica X. Só que, quando chega para informar recolhimento previdenciário, ele não fez e ele não sabe. Quando chega para informar as deduções dele, ele não sabe o que pode ser deduzido e que não pode. Então, na pessoa física, o risco potencializa muito, porque como não existe a exigência de ter um profissional te orientando, ele acaba fazendo por conta própria e ele não estudou para isso. Por isso o erro. E que começam a gerar as dificuldades, né? Então, quanto antes ele se organizar para ele crescer na profissão que ele escolheu, melhor vai ser para ele, melhor vai ser o resultado. Porque crescer de maneira organizada é o que vai trazer para ele o melhor resultado. E hoje o paciente, ele entende, ou ele tem uma pequena noção da credibilidade do profissional. Opa, eu cheguei numa clínica, não tem recepcionista, por qual motivo? Opa, eu cheguei numa clínica, o profissional fica levantando, aparece uma dificuldade. Hoje o paciente, pelo nível de concorrência, ele procura clínicas, consultórios, que entrega para ele de primeiro momento uma confiança. Entrega para ele ali de primeiro momento uma assertividade do tratamento. Então, muitas vezes, eu não preciso da recepção, eu não preciso de um apoio jurídico, tributário, eu não preciso de um contador, eu não preciso de uma parte comercial, e automaticamente o tempo dele no mercado está encerrando. Porque, assim, o digital, ele traz essa informação de uma forma muito rápida. E não entender o básico, foi isso que tu falou, é um erro inadmissível.
Você não entende a importância de você ser pessoa física, simples, o presumido. Você não entende a importância de um contrato, você não entende a importância de uma nota fiscal, você não entende uma importância que quando você antecipa uma maquininha de cartão, você já está pegando um crédito ali do banco e automaticamente, quando você realmente precisar, existe uma possibilidade muito grande de não ter. Tu usa uma frase que é muito bacana e vale relembrar. A desorganização custa caro. Fala novamente hoje sobre isso para o profissional. Então, ser desorganizado vai trazer muito trabalho para ele, porque ele vai ter, são sonegações, são omissões de declarações, é um serviço que busca esconder aquilo que está acontecendo, né? Então, quando a gente tem a documentação clara, um sistema que você faz um conjunto de contrato, plano de tratamento, emissão da nota fiscal, um compliance da sua atividade, isso vai te dar uma segurança de crescimento, né? Porque você está declarando 100% da sua renda, você está recolhendo o 100% do imposto que é devido, da melhor maneira, fazendo a melhor escolha, porque existem várias opções de recolhimento de tributo. A única coisa que a gente escuta é que eu pago muito imposto, né? Isso é reiteradas vezes, o profissional, independente da área dele, todo mundo reclama que paga muito imposto. Mas paga muito imposto por quê? Porque não está com um profissional especializado na sua área para poder te dar a melhor orientação de como fazer isso, né? Porque nós não precisamos pagar imposto majorado, imposto sem a necessidade. Então, saber fazer, a Renata pode ajudar isso, saber fazer um bom livro-caixa é fundamental. Nós não podemos dizer que o livro-caixa, o profissional só vai precisar enquanto ele não tiver a sua pessoa jurídica. Não, pelo contrário, o profissional liberal vai precisar saber fazer um bom livro-caixa sempre, né? Porque ele vai ter que fazer a declaração da pessoa física dele todos os anos. Então, ele vai ter obrigatoriamente que fazer o livro-caixa. São coisas que vão se acumulando e, por isso, elas precisam ser organizadas. Renata, pegando esse gancho, vamos falar do Prolabore, que é um assunto que também gera muito burburinho. Eu escolhi ser autônomo, ser empreendedor, ser empresário. Eu não preciso declarar um Prolabore. Eu não sei nem qual é a taxa, eu não sei nem qual é o tributo. Vamos entrar nesse assunto agora porque é muito importante. Como que eles querem crédito, carro, compra terreno, imóvel, se não tem nem a necessidade da organização da pessoa jurídica e da pessoa física ali através do Prolabore para declarar a renda? Explica um pouquinho da importância do Prolabore, qual que seria as taxas, como que funciona essa parte para o profissional da saúde. Tá. Primeiramente, vamos entender o que é o Prolabore. Tá? O Prolabore, ele nada mais é que o salário que o sócio retira da sua empresa. Então, a gente considera que já tem uma empresa constituída, ok? Prolabore é com a empresa constituída. A gente vai definir qual que é o valor que o profissional vai retirar. Esse valor é tributável. E o que a gente orienta? Aqui tem alguns pontos. A gente vai até citar aqui, ó. Contribuição sobre o INSS do Prolabore. Uma das vantagens de retirar o Prolabore é que a tributação do INSS já é 11%, diferente do Carnê-Leão que você está pagando 20%, ok? E Volta o Prolabore... Isso. Na pessoa jurídica, o Prolabore dele é 11%, e hoje o profissional da saúde continua na pessoa física, com todos os fatores negativos para ele, pagando 20%. 20% do valor total da renda. Mas por que o meu contador não me informa? Porque você não precisa de contador na pessoa física. Exatamente. Você vai descobrir tudo isso quando você contratar um contador, quando você decidir abrir o CNPJ. Mas aí você já decidiu um pouquinho tarde, então você já tem problemas passados para resolver. Entendi agora. Ok? Então, aqui, o Prolabore, ele pode ser definido a partir de um salário mínimo. Então, como que a gente utiliza a estratégia para os nossos clientes, profissionais da saúde e todos os outros? A gente define um Prolabore, no mínimo, o valor de um salário mínimo, que está 1.412, agora em 2024. E esse valor a gente tributa 11%. Aí ele fala, mas eu não vou tirar só um salário mínimo. Ok, você retirou o Prolabore tributável. Aí o que a gente faz com o restante da retirada, a retirada complementar, a gente utiliza como distribuição de lucro, ok? Porque a distribuição de lucro ela é isenta de imposto de renda.
Tá. Aí o profissional da saúde, ele precisa entender que a distribuição de lucro não acontece 18 horas todo dia. Exatamente. O cliente me pagou, eu vou lá, pego o dinheiro da conta e utilizo. Fala mais sobre isso. O Prolabore de 11% ali na pessoa jurídica e quando acontece a distribuição de lucro, porque o que acontece muito? O profissional da saúde, ele tem muito aquilo, né? Eu quero ter tempo para minha família, eu quero trabalhar no período da tarde, eu quero trabalhar no período da manhã. Daí, na segunda-feira, tinha um paciente que ia comprar um tratamento X no valor, o paciente faltou, não tem um fluxo de caixa determinado. Na terça-feira, aquele dinheiro que entra já paga as contas. Isso não é distribuição de lucro, certo? Não deveria ser. Então, como que a gente orienta? Vou até colocar aqui no slide sobre as principais orientações financeiras, tá? No 10. A principal orientação que a gente dá para o cliente quando ele abre o CNPJ é separar a conta de pessoa física e pessoa jurídica. Qual que é a movimentação ideal? Eu recebi do meu cliente, do meu paciente, entra todo esse faturamento na minha conta da pessoa jurídica, ok? Tudo ali, você vai pagar as despesas da sua pessoa jurídica por ali, tudo que estiver documentado com o CNPJ da pessoa jurídica. Você não pode pagar a escola do seu filho na conta da pessoa jurídica, coisas que são contas pessoais, que não têm relação com a atividade exercida, ok? Despesa da empresa é relação com a atividade exercida. A partir do momento que eu paguei as despesas da empresa, eu vou definir meu Prolabore. Meu Prolabore eu vou pagar como se fosse um funcionário, no 5º dia útil do mês seguinte, tá? E a distribuição de lucro, ela tem que ser definida em contrato. Se eu vou fazer uma distribuição de lucro mensal, trimestral, uma vez, consideravelmente, no mínimo, pelo menos uma vez no mês, não mais que isso. Senão começa a gerar uma confusão, ok? Então, o que acontece? Você vai fazer uma retirada de Prolabore, do valor depois que deduziu o imposto de renda e o INSS, pagou as despesas da sua empresa, você vai tirar também no final do mês o seu lucro, também pré-definido. Então, aí, a partir do momento que você transferiu esse lucro e o Prolabore para sua conta de pessoa física, ali você movimenta suas contas pessoais. Não pode haver essa mistura. É muito importante fazer essa separação, porque ao final do exercício fiscal, se a empresa não tiver lucro, toda aquela distribuição de lucro que foi feita ao longo do ano, ela tem que ser corrigida. Tá? Porque a empresa só pode distribuir lucro se ela tiver lucro. E ela não pode distribuir lucro se ela estiver devendo impostos, se estiver devendo para a Previdência. Então, a organização ela é fundamental para que possa ter esse resultado. Então, é muito mais barato você constituir a pessoa jurídica para você pagar menos tributação. Porém, a pessoa jurídica implica em você ter uma organização. Porque as sanções por descumprimento disso, elas são também mais agravadas, né? Então, você precisa estar, sim, organizado, ter uma conta da pessoa física, uma conta da pessoa jurídica, né? Então, a gente viu, resumindo, em termos de pessoa física e pessoa jurídica, a gente já viu que a contribuição previdenciária na pessoa jurídica, ela é menor do que na pessoa física. Enquanto na pessoa física, ela não tem um limite de pagamento de previdência, porque é 20% sobre o total que você recebe, tem o teto, né, Renata? Mas você vai pagar sobre o total que você recebeu. E na pessoa jurídica você pode escolher o teu Prolabore, então isso faz com que na prática você pague menos, né? A parte de imposto de renda, na pessoa física, você vai pagar sobre os 27,5%. Se você ganhar mais de 10, 11 mil reais, você vai cair na tabela de 27,5%. Enquanto que na pessoa jurídica, o imposto de renda da pessoa jurídica, ele é infinitamente menor, porque ele na atividade da saúde, um percentual de efetivo que eu acho que dá 4,8%, enquanto no outro é 27,5%. Então, e depois, quando você recebe como distribuição de lucro, essa distribuição de lucro vai servir como comprovante de renda para um futuro financiamento, abertura de crédito e tudo mais, só que você vai receber esse dinheiro na pessoa física como distribuição de lucro e ele não é tributado. Você não vai pagar nenhum centavo de imposto sobre essa distribuição, sobre esse lucro que você recebeu.
Por isso da importância ter o CNPJ, entender ali toda a parte, é economia mesmo para o profissional da saúde, porque é imposto, ele vai ter que pagar, entender a lógica da previdência, porque o que acontece? Principalmente, vamos pegar esse ano que a gente vê muito. Tem um sonho, montei a clínica, não tenho fluxo de caixa, não tenho conhecimento jurídico, não tenho conhecimento fiscal, não tenho time comercial, não consigo nem faturar a média que eu deveria faturar para sobreviver, porque hoje nós sabemos que para tu manter uma clínica, um consultório, é para cima de 50 mil. Quem tem uma sala, 2 salas, 3 salas, porque você tem muito encargos, você precisa do time. E muitas vezes o profissional nem entende a lógica da distribuição de lucro. Por quê? Porque não acontece. Ele vende hoje para gastar hoje, e essa importância dessa triagem mesmo para o profissional, principalmente o nosso público é quem está estruturando uma clínica, quem está passando por uma reestruturação, tenho 3 clínicas, vejo que não compensa, vamos manter só uma, ou eu estou com uma clínica, comecei com uma organização comercial, financeira, jurídica, compensa ir para a segunda clínica, eles não têm noção nenhuma. É tão importante quanto ser técnico, é ter conhecimento. É tão importante quanto ser técnico, ser organizado. É tão importante quanto ser técnico, ter esse lucro, esse faturamento e essa receita, porque eles criam muito no dia a dia. É uma alienação mesmo de ser referência, de ser bem-sucedido. Mas como que eu sou bem-sucedido se eu não sei nem o que é previdência? Como que eu sou bem-sucedido se eu não tenho uma organização financeira? É isso que nós precisamos mostrar a partir de agora, a importância do presumido para ele, porque assim, já ficou claro que até 3 mil, pessoa física. Já ficou clara a economia ali da pessoa jurídica. E o presumido, por que que o contador dele, do Simples, não informa, não cuida da lógica do crescimento dele? Ó, parou o Simples e agora você precisa entrar no presumido. E hoje, muitos profissionais têm possibilidade de realizar uma venda a mais, 2 vendas no mês, chegando ali nos 50 mil, porque o ticket médio é muito bom, a lucratividade nem se fala, e ele continua no Simples. Ok, continua no Simples de toda a parte desorganizada que nós entendemos, porque o contador é generalista ali, ele tem 1 cliente, 2 clientes na área da saúde, porque ele não entende nem o momento de redução de custo, porque o lucro não é o seu faturamento, e é isso que eles confundem. Quanto mais eu faturo, mais eu vou ter dinheiro. Muito pelo contrário. Ficou claro pela doutora Juliana e por você, Renata, que quanto mais você fatura de forma desorganizada, mais caro vai ficar para você. Antes, é claro, o profissional da saúde, ele precisa ter um conhecimento básico sobre essas informações, tá? Porém, ele precisa entender que ele precisa de profissionais hábeis e capacitados para fazer isso por ele. Não cabe a ele fazer. Não é ele que tem que tomar, saber o caminho a tomar. Ele precisa escolher o caminho a ser tomado. E para isso ele tem que ter bons profissionais assessorando ele. O foco dele é cuidar do paciente. Ele não tem que ter esse conhecimento tributário, fiscal, trabalhista, jurídico, tá? Mas ele tem que entender que isso é necessário para que ele possa crescer e ter um negócio saudável e rentável, que vai dar para ele a tranquilidade econômica, financeira, de reconhecimento profissional, para que ele busque e sempre quis alcançar, né? Porque um profissional que vem desorganizado, ele vai ter que fazer de tudo um pouco, e a gente sabe que não dá para saber de tudo, né? Então, esse foco de fazer um bom planejamento, fazer uma boa organização, ele precisa ter a assessoria para isso, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Vamos entender agora por que está tão difícil se manter no mercado. Fica claro pela desorganização, fica claro pela falta de conhecimento, como fica claro se ele tiver um suporte, pessoas competentes auxiliando ele numa assessoria, mostra o caminho das pedras. Mas, doutora, a gente pega muito quando vamos em evento, faculdade, pós, mestrado, o profissional que está ali 5 anos,
10 anos, 20 anos, pagando aquele absurdo de imposto. Muitas vezes, parcelamento, reparcelamento, não tem conhecimento nenhum, mesmo com o tempo de mercado, expertise, dessa lógica do presumido. Por que o presumido ainda está escondido no mercado para o profissional da saúde? Bom, nós temos aí a figura do contador, entra em campo quando ele faz a abertura de uma pessoa jurídica para poder fazer a sua atividade profissional. Como nós falamos, a maior parte dos contadores são generalistas, né? Então, vai colocar ele numa regra geral, numa regra que traz segurança para o contador. Não traz segurança e qualidade para o seu cliente, e sim para o contador, porque o contador hoje, ele é responsável por todas as informações que são passadas para a Receita Federal. Então, se ele faz uma declaração aonde pode ter um certo risco, ele prefere não fazer. Posso fazer uma pergunta? Claro. Mas o meu contador diz que eu preciso gerar todas as notas fiscais de consulta. Então, pode gerar nota fiscal de consulta. Essa nota fiscal, essa emissão de nota fiscal, ela vai ser muito importante quando você escolher o teu regime tributário, ou seja, qual é o regime que você vai escolher para pagar os seus impostos. Então, daí nós temos hoje o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, tá? Quando a gente fala em Simples Nacional, nós temos várias regras. É um sistema tributário hoje considerado mais benéfico para o governo, talvez, para quem faz a arrecadação, tá? Porque é um sistema bastante complexo, que tem inúmeras regras e limitações para você permanecer nele, podendo ele ser uma arapuca, porque aonde você acha que você vai pagar menos imposto, muitas vezes você pode pagar um imposto muito mais elevado do que você tivesse num outro tipo de sistema tributário. Então, por isso que a gente fala, existem vários caminhos, né? E que levam para o mesmo lugar. Basta você escolher o melhor caminho para aquilo que você está fazendo, para a sua atividade. Então, atualmente, hoje, em razão do crescimento do faturamento desse profissional da saúde ser uma coisa exponencial no primeiro ou no máximo no segundo ano, ele rapidamente supera aquela receita de R$11.000 por mês ali, porque é inerente isso da atividade deles, da remuneração da atividade deles. Então, não vale a pena você ficar num sistema tributário onde você vai ter uma taxa de imposto muito maior. Então, o lucro presumido, ele vem trazendo alguns benefícios, principalmente para os profissionais da área da saúde, né? Que existem alguns requisitos a serem cumpridos, que existem algumas regras também a serem cumpridas, mas que vai trazer um benefício muito grande para eles, podendo dar uma redução de uma carga tributária aí entre 60% e 70%, dependendo do valor do faturamento, né? E depois nós temos o lucro real. O lucro real é vantajoso porque você paga exatamente sobre aquilo que você está faturando, sobre o teu lucro, porém tem uma contabilidade, um sistema de arquivamento de documento bem mais complexos, aonde você precisa ser muito, muito organizado, né? Porque você está mais visível, está mais... e tem um maior número de obrigações a serem cumpridas, então, normalmente são as empresas maiores que entram no lucro real, né? Já no lucro presumido, que é essa fatia intermediária aí, para o profissional da saúde, nós temos duas situações. Nós temos o lucro presumido, propriamente dito, e temos o lucro presumido com a equiparação hospitalar, né? Que é aonde todos os profissionais têm possibilidade de alcançar, bastando para isso ter fazer um bom trabalho de base, de fundamentos e de organização para poder chegar nessa equiparação hospitalar. O que é essa equiparação hospitalar? Nós temos constitucionalmente previsto que os serviços de interesse público, tá?
quem deveria fazer esse serviço, prestar esse serviço, é o Estado, é o governo, que deveria colocar o serviço à disposição dos cidadãos. Porém, é tanta a demanda que o governo ou o Estado ele não consegue suprir essa necessidade. Então, daí nasce a necessidade e o interesse público para que os profissionais privados ou as empresas privadas prestem esse serviço. Quando a gente entende essa necessidade, o profissional da saúde se enquadra nela. Então, com essas atividades que são de interesse público, o governo tem uma legislação fiscal mais benéfica. Então, as atividades de saúde, atividade de educação, atividade de assistência social, têm incentivos fiscais e, com isso, pagam menos tributos. Perfeito. Renata, vamos entrar ali na definição do melhor regime tributário para a clínica ou profissional da saúde. Precisamos entender que cada caso tem um caso, mas precisamos entender que hoje, num cenário que a economia está, o nível de concorrência, ele precisa cada vez mais ter a organização. A gente fala tanto em organização no mercado que poderia ser organizado, que é um fator favorável tanto para ele quanto empresário, e aí já mostra ali toda a redução. O que hoje, na sua visão, falta para o profissional ali da saúde referente a entender essa parte tributária? Por que ele não tem conhecimento? Lembrando, profissional, que nós somos um time que estamos à disposição sempre para tirar dúvida na parte comercial, na parte fiscal, na parte jurídica. Tenho uma ideia, quero estruturar, quero reestruturar, compensa, não compensa. Eu acredito que estou pagando muito imposto. É possível realizar um diagnóstico? Sim. É possível marcar uma reunião? Sim. Porque nós precisamos entender, Renata, que o contador ele é muito mais do que um emissor de guia. Com certeza. Principalmente no profissional da saúde, que é serviço, que o risco dele ali com o paciente na venda do tratamento é gigantesco. Então, por mais que nós precisamos entender ali da tributação da pessoa jurídica, a importância da emissão de nota fiscal, a tributação do 11%, a isenção do imposto de renda que foi falado na parte da distribuição de lucro, hoje, qual que é o primeiro caminho do profissional da saúde entender? Lógico que primeiro é a mentalidade, depois é a atitude. O que você entende hoje que para julho de 2025 ele permanecer no mercado, ele precisa parar, olhar teu sistema de gestão, olhar ali a agenda, entender o seu fluxo, a sua movimentação bancária e decidir de uma vez por toda. Não compensa a pessoa física, pelo que ele entendeu. Não compensa mais o Simples Nacional, se eu já estou faturando ali para cima de 50 mil. E que quanto mais ele declara, quanto mais ele informa informações verídicas, mais se torna favoráveis para o crescimento dele como empresário hoje no Brasil. Primeiramente, o profissional ele precisa procurar pessoas capacitadas para auxiliar, né, nessa parte. Porque o contador especializado ele vai identificar a sua atividade, vai identificar ali se são consultas, se tem procedimentos, qual o tipo de prestação de serviço desse profissional para poder pensar num planejamento tributário e também utilizar de benefícios, assim como a Juliana falou. Para ele poder utilizar de uma equiparação, ele precisa ter uma emissão de nota correta. Quem que vai auxiliar ele na emissão de nota? O profissional habilitado para ajudar ele nisso. Ele não pode sair emitindo uma nota de uma forma que ele acha que é. Ele precisa de uma consultoria para ele planejar essas notas durante um período, para quando ele for pedir esse benefício, ele ter a documentação para que seja aprovado e ele possa crescer. Então, a equiparação hospitalar, ela vem reduzir, assim, absurdamente a carga tributária de uma clínica na área da saúde, tá? Especialmente clínicas médicas, clínicas odontológicas, laboratórios de análise clínica, diagnóstico por imagem e por aí vai. Como que ela funciona propriamente dito? E muitas vezes o profissional fala assim, mas eu tenho uma pessoa jurídica, mas eu não tenho a clínica, eu não tenho a estrutura física, eu presto serviço para uma outra clínica, ou eu presto serviço dentro do hospital. Então, existe a possibilidade também de ter equiparação hospitalar para esse profissional? Existe, tá? Mas para isso existem regras a serem cumpridas.
E daí, por isso, você precisa estar assessorado para poder que essa tua documentação esteja organizada de maneira a você poder pleitear esse benefício também nessa situação. Então, é um benefício que alcança muitos profissionais, não apenas aqueles profissionais que têm a sua estrutura já montada, mas também aquele que não tem a estrutura e presta serviço em ambientes de terceiro, né? Então, isso, mas para que ele possa fazer isso, ele tem que estar organizado. Demanda ter contratos de prestação de serviços vinculados, demanda ter um bom descritivos das notas fiscais, do teu contrato social, né, dos teus alvarás. Né? Mas eu não tenho alvará porque eu tenho o meu endereço em casa. Mas você precisa ter um alvará de funcionamento. Esse alvará precisa estar de acordo com o que a equiparação hospitalar exige. Então, você tem que ter a organização desde o início. O profissional da saúde, se ele trabalhar de maneira organizada, ele não vai precisar de crédito de ninguém. Você chegou nesse momento, doutora. O crédito, você que está assistindo, quando você já está no nível de precisar de crédito, é porque a desorganização já passou ali de um nível totalmente, vamos se dizer ali, já está caminhando para o fim. Porque é o segmento um dos mais lucrativos. Todo ser humano precisa tratar uma saúde bucal. Muitas vezes agora, com essa demanda de harmonização facial e corporal, é um público A, um público B, e o público C está entrando também por ter condição de pagamento. Exatamente isso agora. E o que a gente precisa falar? Que não existe uma vantagem. São 10 vantagens de abrir uma pessoa jurídica. E doutora e Renata, a gente precisa trazer isso profissional. Você que está precisando de crédito, é uma desorganização do passado que você está colhendo hoje. Para nesse momento, depois que assistir, olha seus extratos desse primeiro semestre. Quantos mil tu perdeu por não vender? Quantos mil tu perdeu de imposto errado? Quantos mil tu perdeu por não entender o básico e ainda acreditar que não precisa de uma ajuda? Não acredita ainda que com pessoas competentes que dominam o mercado comercial, jurídico e financeiro, o seu caminho se torna mais leve, mais rápido. Quanto mais tu pulverizar o seu paciente de uma forma organizada, mais a probabilidade de ter um faturamento, de pagar menos, de ter mais receita, distribuir o lucro. E mesmo assim, você vê o público X, o público Y, você vê seu concorrente crescendo ou seu concorrente fechando, e está trabalhando de forma desorganizada, só tem uma pessoa que está perdendo. É você. Por isso que agora nós vamos falar das 10 vantagens. Não é uma, não é duas, não é 3. Aqui, mude sua mentalidade. Não tem como brincar de empreender no segmento da saúde, porque a concorrência ela está de uma forma mais agressiva, o poder de crédito do mercado está de uma forma mais agressiva, e é isso que vamos falar agora. As 10 vantagens de abrir um CNPJ e regularizar a sua clínica, Renata. Primeiramente, a Juliana já falou ali, uma das principais é a redução de impostos, né? Pagamento de menos impostos, redução de custos também. E uma das vantagens que eu acredito ser muito viável aqui é a credibilidade, tá? Então, a maior credibilidade não só para o seu paciente, que o paciente vai até a clínica, tem uma emissão de nota, já gera uma confiança, uma credibilidade muito maior, mas a credibilidade também para o setor bancário. Então, os bancos vão te ver de uma forma diferente. Tem uma empresa organizada, tem um faturamento fiscal declarado, isso gera uma credibilidade para aumentar o seu crédito. Então, está tudo relacionado. Essas 10 vantagens elas são relacionadas à credibilidade, a redução de tributos, a proteção patrimonial também, uma renda passiva, que a pessoa jurídica ela também pode te fornecer renda passiva, um faturamento que você pode escalonar de uma forma que a variação tributária não vai ficar tão exagerada, como se fosse uma pessoa física ou se estiver no Simples Nacional. Claro que essas vantagens elas são observadas com o tempo, né? A gente vai
planejando para que você consiga alcançar todas as vantagens. Mas isso depende do planejamento e também da mentalidade e do querer do profissional. E ali também coloca muito poder de negociação. Quanto mais poder de venda tu tem, mais poder de compra você tem. Com certeza. É a oferta de valor. O paciente ele não te procura mais somente pelo preço. Ele te procura muito mais pelo aquilo que tu representa, pelo aquilo que tu pode oferecer. Quando? Quando ele está na sua clínica. E esse trâmite de pagar para ver, esperar o paciente. Então ali é 10 formas que o mercado trabalha de uma forma favorável para o seu crescimento. Então se fala muito em crescer, fala-se muito em crédito, fala-se muito em prejuízo, em pagar imposto, custo, mas o profissional da saúde, ele precisa entender que a única forma, daqui 1 ano, 2, 3, ou a gente tem N cases de sucesso que ele muda quando ele entra numa assessoria conosco, que dentro de 2 meses ele consegue sair ali de 17, 18 para 40, 60, 100, não tem como na pessoa física. Doutora, algo mais que tu quer acrescentar em cima de ele ser realmente empresário no segmento da saúde e não amador? Olha, é muito importante que o profissional da saúde entenda, né, e saiba que, dentre todos os profissionais liberais, os médicos e os dentistas, independente da forma de trabalho dele, eles são os profissionais mais bem remunerados. Basta ele se organizar para administrar essas receitas que entram. Ele não vai precisar de... Ele vai ter uma autogestão dos seus recursos. O crédito vai ser consequência disso. Tá? O crédito não apenas financeiro, de linhas de crédito das instituições financeiras, mas também da sua credibilidade profissional. Então, a organização é o que vai dar para ele, vai ser essas vão ser consequências do trabalho dele, né? Tanto as linhas de crédito quanto a sua credibilidade. Porque o paciente vai se sentir confortável se ele chegar numa clínica e ele ter um profissional que vai dar para ele o conforto de fazer com que ele assine um plano de tratamento, né? Vai dar para ele o conforto de que ele emitiu uma nota fiscal exatamente do serviço que foi contratado, né? Vai dar para ele o conforto de estar sendo bem assessorado num pós-tratamento, num pós-operatório e tudo mais. Então, essas situações é que vão trazer para ele uma boa credibilidade e um bom crédito no mercado. É isso, profissional da saúde, lembre-se sempre, pessoas compram de pessoas, quanto mais credibilidade, posicionamento, organização, conhecimento você tem na sua área específica, mais a probabilidade de você crescer e sobreviver no mercado.